Olá pessoal, eu sou a professora Ana Paula e de agora em diante nós iremos trabalhar a língua portuguesa. A nossa aula de hoje trata das classes gramaticais. 3 classes gramaticais já estudadas, porém nós teremos que retomar estes conceitos para aprofundarmos as novas que virão. Então, a primeira delas que eu quero falar para vocês hoje são os substantivos. Nós iremos retomar os conceitos. Então, o substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres, sentimentos, emoções, pessoas, coisas, objetos, tá? Então, retomando isso lá da unidade 1, substantivo dá nome aos seres, sentimentos, ações, objetos, enfim. Um exemplo, livro. Livro é um substantivo. Outro exemplo, cadeira, sala de aula, escola, menino, menina, professor, professora, são substantivos. São nomes dados aos seres, pessoas, coisas, objetos, tá? A segunda classe gramatical que vem complementar o substantivo é o adjetivo. Nós já estudamos também na unidade 1, porém é importante retomar esta classe porque é a característica do substantivo, é a qualidade que será dada a ele. Olhem lá então, indica a característica ao substantivo. Quer dizer que ele tenha que vir ao lado do substantivo? Não, não obrigatoriamente. Ele pode vir afastado, por exemplo, no final da frase. Não é verdade? Se eu falar o menino é alegre, ele está separado pelo verbo ali no meio. Então, agora eu posso dizer livro novo, livro velho, livro grande, livro pequeno, amarelo, verde. Então, ele pode vir ao lado do substantivo, como ele pode estar afastado na minha oração também, tá? Nós vamos ver depois nos exemplos. Artigo é a terceira classe gramatical que a prof quer rever. Então, olha lá. Antepõe-se ao substantivo definindo ou indefinindo-o. Antepõe-se. O que significa isso? Antes, vem antes do substantivo. Antepor é estar antes, diante, tá? Então, ele vai vir antes do substantivo. E ele vai definir ou indefinir. Se eu falar, o menino do 6º ano bateu a porta. O menino do 6º ano. Eu estou definindo, eu estou dizendo que aluno é esse, que menino que é esse. Agora, se eu disser, um aluno bateu a porta, eu não sei que aluno é esse. Eu não sei que aluno que bateu a porta. Então, eu não posso utilizar o nesse caso, porque eu não sei de quem eu estou falando, tá? Então, nós vamos ver agora os exemplos. Olha lá, exemplo 1. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. O que a prof fez aqui? Eu destaquei os substantivos, tá? Neste primeiro exemplo, só os substantivos. Então, Pedro é um substantivo próprio, é um nome de pessoa. Carro é um substantivo comum. Por que, professora Ana Paula, que é um substantivo comum? Porque eu tenho vários tipos de carro. Eu posso ter um carro grande, um carro pequeno, um carro verde, um carro azul, um carro preto. Então, substantivo comum a um gênero, a um tipo. Que tipo que é esse? O carro. Porém, eu tenho vários tipos, então, substantivo comum. Chuva. Por que chuva também é um substantivo comum? Porque eu tenho a chuva forte, eu tenho a chuva fraca, eu tenho a chuva arada, vários tipos de chuva. Então, eu tenho outro substantivo, tá? Nesse primeiro exemplo, os substantivos. Eu identifiquei na frase, nós temos outros elementos, mas agora nos interessa o substantivo. Segundo exemplo, o artigo. Olha lá. O professor de ciências esclareceu minhas dúvidas. Então, por que a prof classificou como artigo definido, destacado aqui? Olha lá, função do artigo, antepor o substantivo. Ele veio antes do substantivo professor. Então, por que eu utilizei o e não um? Porque eu estou falando do professor de ciências. É um professor qualquer? Não. É um professor que eu não conheço? Não. É o professor de ciências. Então, eu estou definindo este professor. Por isso, eu usei o artigo definido. Agora, um exemplo do artigo indefinido.
Um professor conduziu-nos ao salão. Artigo indefinido. Por que é indefinido? Eu sei que professor é esse? Não, eu não sei que professor é esse. Pode ser o de ciências, pode ser o de história, de português ou de matemática. Então, eu não estou definindo quem é ele, eu não sei quem é ele. Então, artigo 1, indefinido, tá? Então, estas noções nós temos que ter. Define, dá uma característica. Indefine, eu não sei quem é. Eu não tenho a característica para o meu substantivo. No caso aqui no exemplo, professor. Agora vamos ao quarto e último exemplo. A capa do caderno era azul. Eu tenho o substantivo caderno e eu tenho uma característica para o meu substantivo. E eu chamo esta característica de adjetivo. Característica ou qualidade dada ao substantivo, eu vou chamar de adjetivo. Ele traz uma característica, ele traz uma qualidade ao meu substantivo. Então, esse caderno era um caderno qualquer? Não, ele era o caderno de capa azul. Eu dei uma característica a ele, tá? Então, estes eram os exemplos para nós retomarmos estes 3 conteúdos. A partir destes, nós vamos ver nas próximas aulas outras classes gramaticais. Então, agora o que é que nós vamos fazer como atividade? A atividade desta aula. Nós iremos pegar o nosso caderno e retomar o vídeo, se preciso for assisti-lo novamente, parando nos exemplos, anotar os exemplos no nosso caderno, da maneira que vocês quiserem. Pode ser um esquema, pode ser um resumo, pode ser um mapa mental e deixar lá no caderno. Atenção, não precisa mandar foto disso. Lá no Escolhas, não precisa mandar foto. Vai ficar no caderno. Quando nós retomarmos as aulas presenciais, a prof vai olhar os cadernos. Então, nesse momento eu quero que vocês deixem lá, porque no decorrer das aulas da semana nós teremos outras atividades com estes conteúdos e vocês terão que pesquisar. Então, a aula de hoje, a atividade, assistir o vídeo, se preciso for outras vezes, e fazer um resumo lá no meu caderno. Na próxima aula, vocês terão atividades sobre estes conteúdos, tá bom? Até a próxima aula, então.